Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação. Código Penal da Vida Futura. 11º. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. 12ª. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que, segundo o seu valor, toda falta terá punição, bem como recompensa todo ato meritório. 13º. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Desta maneira, o espírito é sempre o arbítrio do próprio destino, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outras palavras, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. 14º. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que nunca melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. 15º. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não lobrigarem o término da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece deve ser o castigo. 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste no sofrimento físico ou moral que lhes são consequentes, ou seja, na vida atual, ou seja, na vida espiritual, após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal,
Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes havia feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde sem ter sido orgulhoso, amável se foi rude, caridoso se foi egoísta, benigno se perverso, laborioso se ocioso, útil se foi inútil, frugal se intemperante, exemplar se não o foi. Assim progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. 19. Tendo o espírito sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhes torna lento e muito tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhes faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado fatalmente à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso que providencialmente rege as criaturas. Nota de rodapé. Perpétuo é sinônimo de eterno. Disse o limite das neves perpétuas, o eterno gelo do polo. Também se diz o secretário perpétuo da academia, o que não significa que o seja na perpetuidade, mas unicamente por tempo limitado. Eterno e perpétuo se empregam no sentido de indeterminado. Nesta acepção, pode dizer-se que as penas são eternas para exprimir que não têm duração limitada. Eternas são, portanto, para o espírito que lhes não vê o fim. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na, porque acham mais cômodo o poder quitarem-se
das más ações por um simples arrependimento, só dependente de palavras com auxílio de algumas formas. Contudo, libertas por assim se julgarem, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar: esse princípio não é consagrado pela lei humana e a justiça divina pode ser inferior à dos homens? E também mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Porque hão essas pessoas de vacilar perante uma obrigação que qualquer homem honesto se impõe como dever, de acordo com as próprias forças? Quando a perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, uma vez que interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação.